Mentiram para você. Desde o primeiro momento em que você demonstrou preferência pelo silêncio em vez do barulho, pela observação em vez da participação, pela reflexão em vez da festa, o mundo decidiu que havia algo de errado com você. Os professores disseram que era timidez, os colegas que você era estranho, a sociedade que você era quebrado. Mas nada disso é verdade. A verdade é muito mais incômoda. Os solitários não são defeituosos, são perigosamente livres. São os últimos pensadores autênticos num mundo que vive de cópias. São a última resistência silenciosa numa era de obediência barulhenta. E isso, meu caro, assusta. Assusta muito. Vivemos num tempo em que o ruído é confundido com relevância. Quem fala mais alto aparece mais. Quem está em todos os lugares parece ter mais valor. Quem coleciona conexões artificiais é aclamado como socialmente saudável. Enquanto isso, o introspectivo é rotulado como antissocial. O solitário é acusado de ser depressivo. O quieto é visto como suspeito. Mas essa narrativa cuidadosamente construída serve a um propósito muito claro: exterminar a autonomia mental. Transformar indivíduos em massa. Condicionar mentes críticas a duvidarem de si mesmas até que desistam de pensar por conta própria. E nesse processo, os solitários se tornam inimigos do sistema, porque são incontroláveis. Carl Jung já dizia: solidão não é estar sozinho. Solidão é estar entre pessoas que não conseguem entender quem você é. E o que a sociedade fez com essa verdade? Desprezou. Porque admitir que o solitário pode ser o mais lúcido entre os cegos é admitir que todo o modelo social está falido, que o culto ao coletivo, ao ruído, a presença constante e visível é uma farsa, e que aqueles que ousam se retirar desse palco de vaidades são os únicos que ainda conseguem enxergar a peça como ela realmente é, uma encenação doentia. É por isso que os solitários são perigosos. Eles não são manipuláveis, não reagem ao apelo da maioria, não se deixam levar por modismos nem por indignações fabricadas, não estão na fila para repetir o discurso do dia. Eles observam, ponderam, escolhem. E isso é poder, porque num mundo que grita o tempo todo, quem ainda consegue permanecer em silêncio, pensa. E quem pensa de verdade é uma ameaça aos mecanismos de controle. Você já reparou como a sociedade força o convívio constante? A escola ensina que trabalhar em grupo é sempre melhor. A cultura popular romantiza amizades eternas, multidões felizes, festas intermináveis. As redes sociais transformam o estar sozinho em um atestado de fracasso. Como assim você não tem 1000 seguidores? Como assim você prefere ficar em casa lendo do que sair para a balada? Como assim você não posta sua vida inteira no Instagram? A mensagem subliminar é clara. Se você não está conectado com todos, o tempo todo, você é um pária, um erro, um desajustado. Mas essa pressão constante por sociabilidade não é inocente. É um mecanismo de doutrinação, de dissolução da individualidade. Os grandes mestres da história, de Nietzsche a Schopenhauer, de Pascal a Kierkegaard, sabiam que o pensamento profundo exige isolamento, que as grandes verdades não se revelam no barulho, mas no silêncio, que as revoluções interiores não acontecem no meio da multidão, mas no confronto íntimo entre o ser e sua própria sombra. O solitário é aquele que, não tendo medo de encarar esse espelho brutal, emerge com clareza, com lucidez, com autoridade. E é justamente isso que o torna perigoso. Ele é um espelho ambulante, expondo as ilusões dos outros apenas por existir. Mas o sistema não pode permitir isso. Um solitário lúcido é uma heresia ambulante. Então, ele precisa ser patologizado, psicologizado, medicado, neutralizado. Inventam nomes, diagnósticos, rótulos, fobia social, depressão atípica, transtorno esquivo. Dão-lhe pílulas para calar o pensamento, para nivelar a frequência cerebral com a da maioria. Oferecem-lhe distrações, entretenimento, aplicativos, companhia forçada. Tudo para impedir que ele perceba a verdade mais perigosa de todas.
Ele não está quebrado. Ele está acordado. E acordar, hoje, é uma escolha revolucionária. Sim, é verdade que a solidão pode ser difícil, que o silêncio às vezes dói. Mas é no desconforto que nascem as ideias poderosas. É no atrito com o vazio que surge a autenticidade. E o que é a liberdade senão a coragem de permanecer inteiro, mesmo quando o mundo tenta te moldar à força? A verdadeira prisão não está no isolamento, está na conformidade. E os solitários são quase sempre aqueles que se recusaram a se dobrar, que preferiram ser fiéis a si mesmos do que amados pela multidão, que escolheram a integridade em vez da popularidade. O preço? Muitas vezes, incompreensão, rejeição, suspeita, mas a recompensa... a recompensa é incalculável, clareza, liberdade, força interior. E uma conexão profunda com algo que a maioria sequer imagina que existe, a própria alma. Portanto, se você se sente deslocado neste mundo barulhento, saiba, talvez você não seja o problema. Talvez você seja a solução que esse mundo rejeita porque não consegue compreender. Talvez o seu silêncio seja um grito mais poderoso do que qualquer discurso ensaiado. Talvez a sua solidão seja o último reduto de liberdade num planeta colonizado pela distração. Não permita que te quebrem só porque você se recusa a se encaixar. Não aceite diagnósticos fabricados por uma sociedade doente. Não tome como verdade o julgamento de pessoas que nunca ousaram olhar para dentro de si. A verdadeira revolução começa quando você entende que não precisa ser como eles, que pensar diferente não é defeito, é privilégio, que o caminho do solitário é o caminho do livre, e que quem anda sozinho pode até demorar mais para chegar. Mas, quando chega, não precisa dividir a glória com ninguém, agora é com você. Pare de pedir permissão para ser quem é. Use o seu silêncio como espada. Transforme a solidão em escudo. Reivindique o seu direito de pensar, de sentir, de existir fora da bolha. E se o mundo tentar te silenciar, sorria. Porque o fato de incomodar tanto já é sinal de que você está no caminho certo. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe. Não por vaidade, mas porque há outros solitários por aí precisando ouvir exatamente isso. A verdade liberta. E hoje, a sua liberdade pode ser o começo da libertação de muitos.